Olá, tudo bom? Eu sou o professor Thiago Valenciano e a gente fecha aqui então, nessa nossa aula de número 12 aí, o tópico 3 da unidade 4 de nosso livro didático, falando justamente dos fundamentos sociológicos da educação. Falamos de vários autores e até agora a pergunta é, o que esses autores se relacionam com a educação? Vamos lá, passando um a um de maneira rápida, direta e precisa. Qual foi a contribuição do Comte aí para a educação? A contribuição do Comte para a educação foi essa transformação do conhecimento existente na sociedade de forma científica e de forma que a gente tenha que organizar as ciências de algumas maneiras, né? Ou seja, que ele fez uma análise, um estudo sobre as diversas ciências da sociedade e viu que a sociologia era uma das ciências mais complexas, mais importantes para conseguir formar um currículo escolar e para conseguir dar certa ordem aí para aquilo que a gente entende por educação. Muito da educação brasileira hoje ela é inspirada pelo positivismo, ou seja, a ordem das carteiras, a ordem dos currículos, a ordem do conhecimento, tudo isso foi montado através desses princípios do Comte de uma forma ou de outra. Qual foi a contribuição do Durkheim para a nossa educação? A contribuição dele e o momento que ele se relaciona em relação à educação é essa questão dos fatos sociais. Quer dizer, os diferentes fatos sociais eles conseguem explicar para nós ou dar algum tipo de forma para aquilo que acontece na educação no dia a dia. Quer dizer, a própria escola, a própria educação é um fato social para o Durkheim. O ato de educar, o ato de aprender, o ato de estar presente numa escola é um fato social, sim, vocês estão agora cumprindo o fato social, estudando, tentando aprender, tentando conhecer um pouco mais para o seu curso aí superior. Portanto, o Durkheim ele contribui para a educação da forma que ele está aí explicando o fato social escola, o fato social educação para nós e dizendo que ele é algo importante, algo fundamental para as nossas vidas. Mais ainda nos dias de hoje, de que a maioria da população brasileira está buscando, concluindo ou não, mas está buscando pelo menos um ingresso no ensino superior para tentar melhorar o seu currículo e, consequentemente, progredir no mercado de trabalho. E é aí que a gente já se relaciona com o Marx, né? Quer dizer, qual que é a explicação do Marx e o que ele deixa aí de fundamentos para a educação? Através da própria análise do capitalismo e através da busca da ciência enquanto conhecimento, o Marx dizia o quê? Que a gente só consegue acabar com a alienação social que nós temos através da busca da ciência e do conhecimento. E é o que vocês também estão tentando fazer aqui nesse exato momento. Quer dizer, a contribuição do Marx qual que é? A partir do momento que eu estudo, eu fico um pouco menos alienado em relação ao modo de produção capitalista, em relação àquilo que estrutura a nossa sociedade, que segundo ele são as relações de trabalho no capitalismo. Portanto, é essa a contribuição que o Marx deixa para a educação. Qual que é a contribuição do Weber aí para a educação de maneira rápida e direta? A contribuição do Weber é a seguinte, através da microsociologia weberiana, através das pequenas ações sociais que nós acabamos por executar no nosso dia a dia, nós conseguimos formar o corpo social, correto? Correto. E as nossas ações, elas são, segundo Weber, racionais em alguns momentos. E a educação não é nada mais do que um processo racional? Eu, inclusive, não citei o exemplo do aluno que cola, daquele que está buscando a sua formação profissional, daquele que está tentando aprender alguma coisa. Usei esse exemplo com vocês lá na aula dos tipos de ação social do Weber, para mostrar que o Weber se relaciona em algum momento, sim, com a educação nesses aspectos aí. Portanto, para a gente fechar esses 4 autores, os 4 conversam com a educação o tempo todo. Todos eles deixaram alguma contribuição da sociologia, e isso que eu só elenquei as principais, aqui as mínimas de cada um desses autores para a educação. Só deixei aí aquilo que é básico do Weber, do Marx, do Comte e do Durkheim para vocês. Só que vocês também podem pesquisar um pouco mais e podem ver, inclusive, que o Durkheim, por exemplo, trabalhou muito com a educação, ele escreveu muita coisa em relação à educação. O próprio Marx, lá nos manifestos do Partido Comunista, junto com o Engels, ele deixou também algumas contribuições daquilo que ideologicamente ele acreditava que eram contribuições importantes para a educação. E o Weber, da mesma forma, fez isso quando ele foi falar lá da ética protestante e do espírito do capitalismo. Ele também explicou um pouquinho ali como que a educação acaba por conversar conosco e fazer algum tipo de paralelo ali nos dias atuais. Esses autores trouxeram contribuições importantes e aí
eu trouxe também um autor relevante no nosso livro, que é o Wright Mills, que ele fala muito do artesanato intelectual, né? O que isso significa, o que isso traz para nós. O Wright Mills ele trouxe para nós um conceito de artesanato intelectual, que segundo ele, o sociólogo, no seu trabalho, o ofício do sociólogo, nada mais é do que reunir diversas peças de um quebra-cabeças aí desmontado e dar forma sociológica para algum tipo de fenômeno que aconteça na nossa sociedade. E fazer educação também é ser um grande artesão intelectual. É a figura daquela pessoa que está tentando aprender mais e é aquela pessoa que está ali buscando compreender como que a sociedade se relaciona com a educação. Quer um exemplo de que a gente faz um pouco de artesanato intelectual na atualidade? É o exemplo desse próprio sistema de educação à distância que nós estamos experimentando de maneira muito acelerada nos últimos anos do Brasil. Quem imaginaria que nós pudéssemos, há 10 anos, cursar o ensino superior da nossa casa, através da internet e ter uma validade de um curso comum aí para qualquer ensino presencial? Algumas pessoas já imaginavam isso, mas não que isso chegasse com uma rapidez ou com uma agilidade tão grande como nós temos na atualidade. Portanto, a educação, a dica que eu deixo, né, o recado que eu deixo em relação a esses autores da sociologia, e eu até coloco um pouco isso também no nosso livro didático, é que a educação está caminhando ao longo dos anos de uma maneira muito rápida, e a sociologia ela vem contribuir, os fundamentos que a sociologia deixa para a educação é justamente essa análise que a sociedade tem em relação aos seus clássicos da sociologia e a produção da sociologia na atualidade. Quer dizer, nós estamos sim atravessando um momento em que a sociedade muda diariamente, de uma maneira muito rápida, e que os autores da sociologia dizem para nós o seguinte: olha, a sociedade está mudando, eu estou analisando que ela está mudando também. E a minha contribuição para as mudanças sociais são essas. As minhas contribuições para aquilo que está acontecendo em relação à sociedade são essas daqui. Vale você, estudioso da educação, tentar entender o que isso está interferindo no nosso dia a dia. Tentar entender o que isso está mudando no nosso cotidiano, enfim, nas explicações que a educação pode colaborar. Lembrando que a educação, é claro, é o quê? É um mix de diversos saberes, né? A sociologia contribui para a educação, a matemática, a física, a química, a astronomia, a biologia, contabilidade, o direito, a medicina, enfim, todas as áreas do conhecimento, elas contribuem para esse grande guarda-chuva formado que é a educação. Basta saber como cada uma dessas áreas se relaciona com a educação. A sociologia vai se relacionar com esses aspectos de mudanças sociais, de um olhar mais crítico, daquele olhar estranhado que eu já comentei, ou seja, de olhar a sociedade de maneira mais distanciada. A sociologia ela vai contribuir com esses aspectos de entender a relação entre a sociedade e a educação e como que as duas conversam ou divergem entre si. O olhar da sociologia já foi dado. A gente precisa olhar agora numa outra disciplina, num outro curso, numa outra oportunidade, como que a educação vai conversar com a sociologia. Meu papel nessa disciplina era justamente de colocar como que a sociologia conversa com a educação. Por isso que são os fundamentos da sociologia para a educação. Quer dizer, como que cada autor olhou a sociedade e como que cada autor e cada visão de sociedade pode contribuir para a educação. Por outro lado, a educação tem que começar a conversar com quem? Com a nossa sociologia, com esse nosso aspecto aí da disciplina, e é isso que pode acontecer daqui para frente com os profissionais da área. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tentei fazer um grande panorama aqui de como que conversamos cada um desses autores da sociologia com a educação, e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade falando também desse assunto e também tentando fazer essa ligação, esse link aí entre sociologia e educação. Até a próxima!